Olá pessoal, sou Ramiro do @portaldoperegrino.br no Instagram e no TikTok e aqui no YouTube Portal do Peregrino BR. Hoje eu vou dar continuidade às histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos, de John Wester. Então vamos direto ao assunto. Eu vou ler uma parte do livro, desse capítulo, que é muito interessante. Vou ler aqui para vocês. Olha. Quem faz o melhor que pode, nas circunstâncias em que vive, age bem, age nobremente, anjos não poderiam fazer melhor. Edward Young. Então, é isso mesmo, né? Antes de começar essa história, muitas vezes a gente fica com preguiça, né? Acha que não vai dar certo. Então, assim, o que a gente tem, a gente já pode fazer coisas boas, né? Então, assim, não tem uma caneta, mas tem um lápis, escreve com lápis. Você pode ajudar em casa? Ajuda da sua forma. Então, assim, não tem desculpa. A gente tem que começar pequeno. Depois as coisas vão se desenvolvendo. E isso tem muito a ver com a história que eu vou contar hoje. A história de uma madre, chamava Mary Angélica. Então, a irmã é uma irmã católica, freira católica. Ela, na infância, quando tinha 6 anos, os pais se separaram. Então, assim, foi muito tumultuada para ela. Ela se sentiu desprotegida, né? Uma criança desprotegida. Foi morar com a mãe. Ela não tinha boas condições. Então, ela ia para a igreja, mas não gostava muito. Olhava para as freiras, assim, foi crescendo, né? Olhava para as freiras e ela falava assim, eu olhava para as freiras e elas tinham a cara um pouco azeda, com uns capuzes, né, feios. Ela falou tipo uma touca. E ela falou assim, eu nunca vou ser freira. E é engraçado, ela se tornou. Então, pela década de 80, em 1981, ela teve um chamado, né, de fazer um canal de TV. Ela já era freira e ela sentiu, antes disso, uma vontade de se tornar freira. Veio a vontade nela depois que ela foi crescendo. Então, ela era uma freira enclausurada. Então, ela não saía para a rua. Mas ela conseguiu, com $200 e a ajuda de algumas outras freiras, fazer um canal de TV de dentro do convento. E olha que engraçado, ela só com $200. Então ela botou uma antena parabólica e muitas vezes ela fazia um programa 2 vezes por semana. E as pessoas gostavam muito desse programa dela porque ela era muito extrovertida, ela era sincera. Então muitas vezes, pelo livro contando, que algumas partes do cenário caíam. E ela ficava rindo, né? Tinha aquelas crises de riso e o pessoal gostava muito. Ela atendia os telefones, que muitas pessoas às vezes não gostam de estar presencialmente, preferem ligar. É igual aqui no Brasil existe o CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Eu conheço uma pessoa que trabalhou e eles atendem um telefone e ele vai ajudando as pessoas ali. E isso é importante. Eu vou deixar o link do CVV e o telefone aqui nas descrições. Se você estiver passando por uma dificuldade, você está quase desistindo, vocês entenderam o que eu quero dizer? Liga para lá. Algumas palavras, às vezes, faz você levantar o ânimo, né? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então vamos continuar a história da freira, né? Da Mary. Então, muitas vezes no cenário, né? Ele caía e ela ficava rindo, ela dava frases motivacionais, né? Assuntos que levavam as pessoas, como eu já falei no vídeo passado. A gente tem que buscar coisas que elevem. E ela foi a primeira mulher que abriu um canal de TV religioso. Então foi interessante, a gente está falando de 1981. Então ela gostava muito. E olha, com as circunstâncias que ela estava, enclausurada, com pouco dinheiro, e conseguiu montar esse programa de sucesso, essa rádio de sucesso, esse TV de sucesso. Então, agora a gente entra na parte da ajuda dos anjos. Ela, quando tinha 11 anos, ela estava muito triste e foi dar uma volta na cidade. Então, quando ela estava andando pela rua, uma mulher gritou, tipo, cuidado. E quando ela olhou para trás, ela achou que era outra pessoa que ela estava avisando. Não, era um carro que estava vindo com a luz acesa e ofuscou a visão dela. E o carro estava indo numa velocidade muito grande e ia atropelar ela. Ela disse que ela sentiu 2 mãos fortes
puxando ela para cima e colocando na calçada. A calçada, ela tinha aquele guarda-carro, né? Tipo aqueles postezinhos, que eles explicaram mais ou menos assim. Aqueles postes que ficam às vezes na calçada para o carro não passar. Então ela foi lançada. E o pessoal achou que ela estava toda quebrada. Quando foram ver, não tinha um ferimento algum. Não tinha nada, nada. Um milagre. Então, o motorista de ônibus apareceu e deu uma outra versão. Ela falou que o ônibus é alto, né? Então o motorista vê as coisas de cima. E o que ele falou? Ele falou que ela parecia que foi catapultada, foi lançada por cima. Quando ele olhou, ele achou aquilo, ele não entendeu o que era aquilo. Então foi a ajuda do anjo da guarda dela. Então ela voltou para casa, contou essa história para a mãe e ali elas entenderam que elas tinham, apesar de tudo, elas tinham a proteção de Deus, né, dos anjos. Então quando ela se tornou freira, o nome dela era Rita Rizzo. Então quando se tornou freira, ela escolheu o nome Mary Angélica, né? Então essa é a história de mais uma atuação dos anjos nas nossas vidas. Isso é muito interessante, né? Eles estão sempre atuando com a gente, nos dando conselhos. Se você estiver passando por alguma dificuldade, busque o conselho dele. Quando for orar, chame ele e ele vai te dar um entendimento. Às vezes você vai ler um livro que vai te elevar, pode ser até livro de outros assuntos, de trabalho. Você pede ajuda dele, ele tem a inteligência muito grande, então ele vai te ajudar. É o que eu faço. Quando eu vou ler algum livro, qualquer que seja, qualquer tema, eu peço ajuda dele para entender. Olha, recentemente eu fui entender uma coisa que aconteceu na minha infância. Então assim, tem um momento certo para a gente ir entendendo. E eles ajudam a gente. Então é como se falasse, né? Eureka, você captou aquela lição e você vai entender mais os outros seres humanos. Qual é a diferença, né? Uma das diferenças do anjo para o homem. A gente, é que eu já li uma vez num livro, né? Nós humanos, muitas vezes somos ambíguos e contraditórios. Hoje a gente pode estar pensando uma coisa, ele faz outra, e fala uma coisa, amanhã faz outra. Então a gente está sempre assim. Isso é muito humano, mas com o tempo a gente vai se melhorando. Não exija a perfeição de você, mas busque. Mas não fique se cobrando tanto ao ponto de você entrar em depressão, de você ficar se comparando aos outros. Então, os anjos, eles não têm mais essas dúvidas, eles são o que são. Então a gente fica variando e eles já sabem o que é melhor, inclusive para a gente. Então os anjos entre eles, o que faz? Eles também conversam entre eles, eles aprendem com eles e isso é interessante, só que a linguagem deles é diferente, né? Pelo que eu já li, eles aprendem até porque eles estão na presença de Deus. Então quando eles não conseguem resolver, se você ler o livro de Daniel, o príncipe da Pérsia, o arcanjo Miguel teve que ir lá conversar com ele, porque o povo hebreu estava querendo passar. Então não é que eles estão brigando com soco e pontapé, é uma conversa, são ideias. Então quando eles não conseguem resolver, eles pedem auxílio a Deus, porque eles não têm todo vamos dizer, o entendimento de Deus. Eles não têm entendimento de Deus, Deus é Deus. Então eles pedem o conselho de Deus, como nós humanos também, só que eles têm um maior entendimento que a gente. Então Deus decidiu, por isso que o povo passou. A gente pensa, né, que o arcanjo Miguel chegou lá com dano voadora, essas coisas. Não é assim que acontece. É como duas pessoas adultas conversam, cada um tem uma opinião e eles chegam a um consenso. Então isso é importante. Então quando orar, a gente chama a nossa presença de Deus, pede para Ele levar nossas orações até Deus. A gente tem, como eu falei no início da frase, né? Com o que a gente tem, a gente utiliza. A gente tem um grande amigo, eu chamo de meu irmão mais velho, sempre me auxiliando e me dizendo o melhor caminho. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like, se estiver no Instagram, TikTok, aperta no coraçãozinho. Se inscreva no canal para você receber notificação, é só se inscrever e apertar o sininho.
e ali você vai se inscrever no canal e receber os vídeos. Compartilhem, porque muitas vezes alguém pode estar precisando dessa mensagem, apesar de ser simples, né? Ela pode ajudar muitas pessoas, e isso é muito interessante. Essa semana eu recebi uma resposta de uma pergunta que eu tinha feito há uns 20 dias. É como eu falei, coisa de data, eu sou péssimo. Uma coisa que pode ter acontecido há um ano, eu acho que aconteceu mês passado. Mas eu recebi essa resposta justamente porque eu orei a Deus e essa resposta chegou até a mim. E isso acontece com você também, não quer dizer que eu sou especial, né? Desculpe o transtorno, eu estou em construção. Então eu vou deixando aqui para vocês uma ótima semana, um desejo de uma ótima semana. Busquem bons livros. No meu canal do Instagram, portaldoperegrino.br, eu tenho também frases que eu vou colocando ali dos livros que eu estou lendo. Então, se você quiser acompanhar, você se inscreva no Instagram e lá vai ter muitas frases que muitas vezes podem te ajudar. Então, eu vou deixando aqui um grande abraço para vocês, uma excelente semana.